Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que nos reunimos para estudar
mais um capítulo do livro Memórias de um Suicida. E é muito importante que a gente tenha a oportunidade de ler o capítulo antes da aula, porque são muitas informações e não temos tempo de aprofundar em todas elas. Então, para que vocês possam entender e compreender melhor a temática da aula, o ponto central da mensagem, é muito legal que a gente possa ler o capítulo com antecedência. Então, fica aí essa dica. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, que vai falar sobre Jerônimo de Araújo Silveira e sua família. E antes, então, como sempre fazemos, vamos ler um trechinho do Evangelho para podermos fazer, então, a nossa prece. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 23, numa mensagem de Santo Agostinho. E assim, já envolvidos, sentindo a presença do Senhor da vida, desse Pai de infinito amor que habita em cada um de nós, rogamos a Jesus, o nosso Mestre querido que nos conduz, a querida e doce Irmã Maria Angélica, para que ela possa chegar em cada lar, levando as vibrações de harmonia, de saúde. E também, Senhor, rogamos a Maria Mãe Santíssima, para que durante todo esse encontro ela possa levar para todos os necessitados os fluidos de refazimento, de coragem e de tratamento. E assim, Senhor, na certeza do amparo da equipe espiritual que sustenta o nosso curso, que possamos dar início às reflexões da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, vamos agora recordar. Na última aula, a nossa amiga Geisa, ela nos lembrou que aquele grupo de 5 espíritos que retornaram ao plano espiritual pelo suicídio foram acolhidos no Instituto Maria de Nazaré. O grupo era formado por Camilo Castelo Branco, Jerônimo de Araújo Silveira, Belarmino de Queiroz, Mário Sobral e João de Azevedo. Então, vimos que no Hospital Maria de Nazaré, eles foram muito acolhidos, muito envolvidos, mas eles também iniciaram um tratamento de recuperação de suas almas, aonde, além da amorosidade e do acolhimento, eles também passaram a cumprir as regras e as disciplinas que se faziam tão importantes para que eles pudessem voltar a viverem com mais paz e harmonia em suas mentes. Logo no início do capítulo, nós vamos ver que Camilo nos conta que mesmo sobre os cuidados amorosos, nossos amigos tinham angustiosas saudades por falta de notícia dos familiares. Tinham permissão apenas para receberem notícias mentais, que eram trazidas através de um telão. Em cada enfermaria, um aparelho eletromagnético reproduzia numa tela
a imagem da pessoa que orasse por eles. Mas, infelizmente, isso era raro de acontecer. Quando aconteciam, chegavam como vibrações fraternas envolvidas em muita luz. Então, aqui, meus amigos, nós já vamos ver que eles ficavam com muita saudade dos parentes que eles tinham deixado na Terra. E também podemos perceber que em cada enfermaria existia esse aparelho. Isso é uma coisa fantástica dessa obra. À medida em que formos estudando ela, nós vamos ver a quantidade de aparelhos, de instrumentos que o plano espiritual tem, que nós, enquanto encarnados, não fazemos a mínima ideia de que possa existir tudo isso. É muito carinho, é muita experiência e é muita tecnologia. Mas eles dizem que era muito difícil eles receberem a prece daqueles entes queridos ao seu coração. O aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece. Porém, não tínhamos a possibilidade de perceber os detalhes em torno da individualidade que praticasse esse ato tão generoso. Da Terra, não eram raras as vezes que os discípulos de Allan Kardec emitiam pensamentos caridosos em nosso favor. Então, meus irmãos, olha a importância desse curso, né? Agora que nós estamos aqui, cada um em seus lares, sentados, ouvindo essa palestra, eles estão pegando toda essa matéria mental que nós estamos produzindo e estão levando ao encontro desses irmãos. Então, a gente vê o trabalho dessa espiritualidade amiga e a importância do nosso pensamento. É óbvio que só chegavam para eles as preces sinceras vindas do coração. Todos aqueles pensamentos dos parentes, dos entes queridos, que ainda eram pensamentos de tristeza, até mesmo de revolta pela partida deles, eles eram blindados para que isso não os atrapalhasse, para que não chegassem para eles esses sentimentos, porque sempre precisamos lembrar que esses irmãos retornaram ao plano espiritual em grande desequilíbrio mental e emocional. Então a gente vai percebendo o cuidado da espiritualidade amiga. Agora, vamos conhecer quem era Jerônimo de Araújo? Jerônimo de Araújo era um católico militante. E isso fez com que ele achasse que, pelas contribuições que ele tivesse dado à igreja, ele estaria com o céu reservado para ele. Nós vamos também ver que ele era um rico comerciante, ele era um exportador de vinhos. E ele, então, devido à falência do seu negócio, ele vai sucumbir através da prática do suicídio. Ele era o mais revoltado do grupo. Não aceitava o tratamento terapêutico dos passes magnéticos, devido à corrente religiosa que ele trazia na sua mente do catolicismo. Jerônimo também era extremamente vaidoso e orgulhoso. Ele sempre cuidou de seus filhos, de sua família, dando muitos bens materiais. Mas ele tinha uma outra característica: não obedecia aos enfermeiros,
só pensava em obter notícias da sua família. Então, nós vamos ver aí uma ideia fixa na cabeça de Jerônimo. Ele gerava para ele uma auto-obsessão. Ele não conseguia ser resignado e obediente. Ele não queria se submeter aos tratamentos que estavam sendo impostos para ele e para todo o grupo, com muito amor e carinho pelos espíritos responsáveis. Ele então pede ao Dr. Roberto de Canalejas que encaminhe um requerimento ao senhor diretor para que ele possa ir à sua casa para visitar a sua família. E ele então pede a Joel que lhe providencie a roupa que ele chegou na colônia, que era esse fraque, né? A sua cartola, porque ele não queria se apresentar com as vestes do hospital. Dr. Roberto de Canalejas, então, atende ao pedido de Jerônimo, mas ele vai aproveitar essa oportunidade desse pedido de Jerônimo, dessa imposição, por assim melhor dizer, de Jerônimo, para que esse exemplo de Jerônimo sirva para todo o grupo. Então, ele vai reunir o grupo para que, através do telão, eles possam ver essa entrevista de Jerônimo com o senhor diretor responsável pela área da colônia correncial. Então ele vai dizer: aqui nos encontramos, meus caros amigos, a fim de convidarmos a acompanhar o vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes que nenhum de nós se sente satisfeito com os regulamentos dessa casa, que, de algum modo, intercepta o noticiário circunstanciado proveniente dos planos terrenos. No entanto, será bom e sejais informados de que, se tal rigor se verifica, a vosso benefício o estabelecemos, muito embora não exista formal proibição para uma rápida visita à terra, como ides ver dentro em pouco. Então, eles chegam na presença do irmão Teócrito. E quem era o irmão Teócrito? Era o diretor da colônia correcional, chefe da falange de médicos. Trajava sempre uma túnica indiana com um turbante e tinha essa esmeralda verde sobre o seu turbante. Era um espírito de alta envergadura moral. Tinha um olhar brilhante com grande penetração magnética. E nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na questão 274, Kardec vai perguntar se existe alguma hierarquia dos espíritos superiores sobre os espíritos inferiores. E os espíritos, então, eles vão dizer que existe sim essa hierarquia, é uma hierarquia e uma autoridade muito grande, e que essa hierarquia se dá à ascendência moral irresistível. E essa questão 274 é uma das que mais a gente estuda no decorrer desse livro, porque nós vamos vendo que esses espíritos superiores, eles têm essa ascendência moral irresistível. Por isso, eles conseguem conduzir esses espíritos. Jerônimo, de início, pensou que estava na presença de um rei. Teócrito, então, com muito bom humor, com muita paciência, diz para Jerônimo: estou longe de ser um príncipe, sou um homem comum, aprendi com meus erros,
quando estava encarnado na Terra. E hoje sou o que sou porque me transformei como pessoa. Mas não existe nenhum tipo de título que devo ter a não ser de um simples servo da Legião de Maria. E ele então, com muita serenidade, ele pergunta: deseja rever teus filhos, Jerônimo? E ele mesmo diz para Jerônimo com muito carinho: os filhos são parcelas de nosso ser moral, cujo amor nos transporta de emoções e surpresas, mas que não raramente também nos reduz à desolação de profundos desgostos. Compreendo tuas ânsias de pai amoroso, pois sei que amaste teus filhos com sinceridade e desprendimento. Como tu, eu também fui pai e também amei Jerônimo. Então, como nós podemos ver, Teócrito está falando, aconselhando a Jerônimo a não retornar agora para a terra para ver seus entes queridos, dizendo para eles que uma simples visita nesses ambientes terrenos poderiam trazer grandes influências deletérias, que poderiam trazer grandes desequilíbrios para Jerônimo, mesmo que fosse por um breve momento. Jerônimo fala: prefiro envolver-me novamente no redemoinho de dores do qual saí há pouco a suportar por mais tempo as imensas saudades que me torturam pela falta de notícias de minha família. Oh, as minhas queridas filhas, como são belas, Senhor! São 3 e apenas um varão. Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com 7 anos, e Albino, que contava os 10 anos. Sofro tantas saudades, Senhor meu Deus. Minha esposa chama-se Zulmira, bonita mulher, é bastante educada. Aflijo-me desesperadamente. Não consigo calma para a necessária ponderação quanto à minha esquisita situação atual. Por isso rogo humildemente a Vossa Alteza compadecer-se de minhas angústias. Teócrito, então, diz para Jerônimo: aprende a dominar emoções, a reter ansiedades, tornando-as em aspirações equilibradas sobre a proteção santa da esperança. Lembra-te de que foram tais impulsos desequilibrados, baseados na irresignação, na impaciência e no desconchavo do senso, que te arremessaram à violência do suicídio. Então o benfeitor Teócrito está dizendo para ele: domina as suas emoções, tenha fé, coloque mais esperança no seu coração. Você agora, Jerônimo, já conhece o recurso da prece. Por que você não pede, então, que Maria, a Mãe Santíssima, possa velar por toda a sua família que ainda se encontra encarnada? Confie as suas angústias a essa mãe amorosa que agora você está aprendendo a conviver e a confiar. Calma, Jerônimo, muita calma. E o benfeitor Teócrito, então, continua com seus argumentos para ajudar Jerônimo. E ele diz: quando estiverdes mais bem preparado para enfrentar as consequências que se precipitaram após o teu desordenado gesto. Concorda, Jerônimo, em te submeterdes
ao tratamento conveniente ao teu estado, ao qual os teus companheiros se submetem de boa mente, confiando nos servidores leais que a todos vós desejam socorrer com amor e desprendimento. Mas o ex-comerciante do porto era inacessível. O caráter rebelde e violento, que num assomo de voluntariedade sinistra, preferiu a morte a ter que lutar, impondo-se à adversidade até corrigi-la e vencê-la. Insistiu impacientado, não compreendendo a sublime caridade que recebia. E nós vamos vendo, então, o quanto que cada um de nós tem de parecido com Jerônimo. Quantas vezes ficamos insistindo, desejando coisas que não são os melhores caminhos para nós. E às vezes não percebemos os nossos espíritos protetores e benfeitores nos intuindo, nos orientando a escolhermos pelo melhor caminho. Mas às vezes a nossa impaciência nos leva a esses caminhos de tanto sofrimento. Teócrito diz para Jerônimo: poderíamos evitar esse incidente, mas és ainda demasiadamente materializado, padecendo, portanto, muitos prejuízos terrenos para que nos possas compreender. Aliás, nossos métodos persuasivos e não dominadores seriam incompatíveis com uma proibição intransigente. Então, Teócrito está mostrando para Jerônimo que o método correcional da colônia do Instituto Maria de Nazaré é o método do diálogo, é o método da conversação, da argumentação. Esses espíritos superiores orientam os seus tutelados, alertando para ele os riscos e os perigos que eles iriam enfrentar se quisessem contrariar as orientações sugeridas. Mas como ele mesmo vai nos mostrar que não existe essa proibição. Eles têm como compreender e até mesmo acatar esse desejo. Mas para isso, Teócrito iria precisar consultar os outros orientadores da colônia. Então, telepaticamente, eles entram numa espécie de conversa entre eles, analisando o pedido de Jerônimo. E logo depois, então, Teócrito vira para Jerônimo e dá o veredito, assim dizendo para ele: esta visita será realizada sobre tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que a impõe. Então, ele está querendo dizer para Jerônimo que o grupo, que os orientadores espirituais que trabalham na colônia não acham viável essa visita nesse momento, mas eles irão respeitar a vontade de Jerônimo, dizendo para ele: é o seu livre-arbítrio, é a sua vontade que está fazendo com que isso seja permitido. Então, uma vez sendo permitida a ida de Jerônimo para a crosta a fim de visitar seus familiares, Jerônimo solicita uma série de exigências. Pede um fraque, pede a sua cartola e a sua bengala e pede ainda também um ramo de flores para que ele pudesse levar para sua esposa Zulmira. Enquanto isso, todos os seus companheiros de infortúnio, como Camilo, João de Azevedo, Mário Sobral e Belarmino, continuam na colônia observando todo esse trabalho do plano espiritual para satisfazer
à vontade de Jerônimo. E agora nós vamos conhecer um outro personagem do livro, que é Olivier de Guzmán, o responsável pelo Departamento das Relações Externas. Olivier de Guzmán acompanha todas essas saídas e todas as excursões que são feitas fora da colônia do Hospital Maria de Nazaré. Então, Olivier de Guzmán, junto com 2 outros enfermeiros, irão acompanhar Jerônimo nessa descida até a crosta. E nós podemos, então, verificar na narrativa da obra que quanto mais difícil é a tarefa a ser realizada, que demanda a maior soma de energia e vontade, saber e virtude, mais capacitado moral e intelectual o espírito que se coloca para realizar essa tarefa. Então, tem que ser almas muito evoluídas, com muita sabedoria, com muita firmeza para as tomadas de decisão, para poder ajudar a esses irmãos que ainda se encontram em grande desequilíbrio mental e emocional. Assim, os vigilantes e Jerônimo embarcaram em um veículo em direção à crosta. Atravessaram estradas sombrias, aldeias miseráveis, habitadas por bandoleiros e criminosos desencarnados que ameaçaram atacar a viatura, mas recuaram tão logo perceberam a flâmula com o emblema da legião. O grupo, então, que assistia de tudo do Hospital Maria de Nazaré, se emocionou ao ver a antiga Lisboa, a cidade tão querida aos seus corações. Jerônimo, então, eufórico por rever a sua antiga casa, sobe correndo a escadaria, louco para rever os seus familiares. Mas mal sabe ele que ali ele iria se deparar com grandes decepções e grandes sofrimentos. Ele então chama por Margaridinha e depois por seus familiares, mas ninguém lhe atende. Percebeu sombras e vultos estranhos, eram os novos moradores encarnados que habitavam aquela residência. Ele tenta travar uma espécie de diálogo, de conversação com eles, mas ninguém lhe escuta, ninguém lhe percebe. Mas foi quando ele, atordoado, vê a data no calendário fixado na parede, 6 de novembro de 1903. Ele então se dá conta de que se passaram mais de 13 anos do dia em que ele cometeu o ato sinistro. E ele fica totalmente desarmonizado e perturbado, porque para ele, todo esse drama que ele vem passando era como se tivesse acontecido ainda ontem, e não 13 anos depois. Jerônimo sai apavorado frente ao choque do passado, de encontro com a realidade. Os lanceiros formam uma barreira e colocam ele no interior do carro, retirando-o da presença dos espíritos ainda homiziados das camadas depressoras da terra. Esses espíritos são os foragidos da justiça divina, são aqueles espíritos ainda materializados, perturbados, que ainda se encontram na crosta, atrapalhando e perturbando os que ali vivem. Eles então diziam em altas vozes, rindo de Jerônimo, dizendo: pretendes então esclarecer o paradeiro de tua muito amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos?
vociferavam os infelizes. Pois saibas tu que daí foram enxotados há muitos anos. Quis perguntar aos vizinhos o que houve, mas espíritos curiosos que estavam por perto, entre chacotas e gargalhadas, informaram que Albino estava preso e Margaridinha vendia peixes e amor a quem pagasse mais no cais da Ribeira. Aquilo para Jerônimo era inconcebível. Sua querida Zulmira, sua mulher, na qual ele enchia de presentes, de carinho e de atenção, jamais aquela mulher bondosa poderia estar fazendo isso com a sua caçulinha tão querida, Margaridinha. Ele também não compreende como Albino, um bom menino, poderia agora se encontrar preso. Envolto nesses pensamentos tão perturbadores, Jerônimo então parte diretamente para a penitenciária na qual Albino estava preso. E ao se aproximar de Albino, Albino como que pressente a presença do pai devido às repercussões magnéticas que Jerônimo ainda trazia em seu perispírito. E Albino então começa a se lembrar do seu pai e fala: "Ah, meu pai, que saudades tenho de ti. Não imaginas o quanto temos sofrido depois que tu nos abandonastes. Eu aqui me encontro preso pelos atos que cometi devido ao teu abandono. Ó, meu pai, por que tu não foste corajoso bastante para lutar e enfrentar a falência financeira? O teu ato impensado nos deixou assim, em frangalhos." E Jerônimo, então, ouvindo e sentindo toda a dor do seu filho, fica completamente atordoado. Ele agora começa a perceber as consequências do seu ato junto àqueles entes que ele tanto amava. Mas como já podemos ver pela personalidade de Jerônimo, ele não se contentou com esse sofrimento. Ele quis ir além, ele quis ter notícias da sua querida filha Margaridinha e não pensou duas vezes e se dirigiu ao cais da Ribeira. E lá chegando, ficou chocado em ver a aparência de sua querida filha. Vestia uma roupa em frangalhos, calçava um tamanco de madeira e ainda pôde presenciar uma cena deplorável. Sua querida Zulmira estava a espancar a filha, a puxá-la pelos cabelos, brigando com a menina, alegando que ela estava escondendo o dinheiro da mãe, dinheiro esse que ela obtinha com a venda dos peixes. Jerônimo, então, completamente desesperado, percebendo toda essa situação de sua família, parou e pensou. Era o máximo que um prisioneiro do astral poderia suportar. Então, Jerônimo percebe a extensão do mal que ele provocara. É como se caísse a ficha para ele do que ele fez quando ele optou por desistir de lutar, por desistir de enfrentar os desafios da falência e sucumbir pelo suicídio. Os remorsos repercutiram violentamente, acordando em suas entranhas espirituais a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Então, os dois lanceiros que acompanhavam Jerônimo nesse drama, nesse cair em si, nessa tomada de consciência, depois de ver a família despedaçada em frangalhos,
se dirige para ele com autoridade, dizendo: basta de desatinos, irmão Jerônimo, mostrando que não valeria ir continuar querendo saber do paradeiro ainda de suas duas outras filhas. Chega, Jerônimo, chega. Jerônimo então diz: perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. Ele agora então percebe tudo aquilo que bondosamente Teócrito tinha falado para ele, que ainda não era o momento dele retornar à crosta e ter contato com seus familiares, que a informação chegaria quando ele tivesse mais fortalecido. O que Teócrito queria, na realidade, era poupá-lo dessa dor. Então, de nossa enfermaria, vimos que retornavam com as mesmas preocupações. O grupo de amigos percebeu que de nada adiantou a teimosia de Jerônimo em querer ver os seus entes queridos, que eles precisavam seguir as orientações dos benfeitores que estavam ali, conduzindo e tratando eles com muito respeito e sabedoria, evitando maiores desgostos na sua trajetória. Ao final de mais uma aula, convidamos a todos para que na semana que vem leiam o capítulo 5º, que será sobre o reconhecimento, porque, como falamos no início, é muito importante lermos a aula com antecedência. Vimos na aula de hoje que o grande drama de Jerônimo era a vontade de ver a família. E vimos também a importância que a prece tem para todos esses irmãos que estão em sofrimento. E assim, depois desse encontro, aguardo a todos vocês no chat para que possamos tirar as dúvidas que surgiram durante o estudo. Conto com a participação de todos vocês. E agora, então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos muito, Senhor, por esses ensinamentos que tanto elucidam as nossas mentes, que possamos aprender com o depoimento desses irmãos que tanto sofreram para aprender os ensinamentos de Jesus, que possamos buscar na prece a comunhão com o nosso Mestre Jesus, a comunhão com a nossa querida e doce irmã Maria Angélica, que está sempre de braços abertos para nos auxiliar. Que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos ter uma semana de muita paz e de muita harmonia. E assim, agradecidos por esse encontro tão fraterno, que possamos dar por encerrado o encontro da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.